Amém. Cumprimento a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Muito feliz de estar mais uma vez aqui para cultuar ao nosso Deus com os irmãos. Amém. Vou convidar você, sem mais delongas, para abrir a sua Bíblia junto comigo no na carta aos Hebreus. Nós vamos ler do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Hebreus 2, versículo 1 ao verso 4. Amém? E depois que você abrir a sua Bíblia, eu vou pedir para você deixar ela aberta, para a gente ler algumas passagens que Deus colocou no meu coração para essa noite. Quem encontrou diz amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim, Hebreus capítulo 2, do verso 1 ao 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém? Meus irmãos, eu quero que você faça um exercício comigo agora. Feche os seus olhos e coloque as suas duas mãos, se possível, sobre a sua cabeça. Eu quero que você faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu quero pedir que o Senhor venha iluminar a minha mente. Tire toda a preocupação, tire tudo aquilo que venha desviar a minha atenção da tua palavra. Agora coloque a sua mão no seu coração e ora. Senhor Jesus, que eu guarde a tua palavra em meu coração e que eu venha sair daqui transformado pela tua palavra. Amém? Amém. Obrigado por fazer essa oração junto comigo. Essa noite, meus irmãos, eu quero trazer para vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração e que Deus vem ministrando no meu coração durante toda a semana. O tema da palavra hoje é o perigo da negligência. E ao final, nós vamos ver juntos um convite que o Senhor faz para mim e para você. Antes da gente entrar diretamente aqui no texto, aqui na introdução, eu queria falar um pouco com os irmãos sobre quem é o público-alvo dessa mensagem. Para quem o autor, que ainda é desconhecido, alguns dizem que é Paulo, outros dizem que é Apolo, mas a gente não sabe quem escreveu essa carta. Mas mais importante do que quem escreveu é o conteúdo da mensagem. E eu quero aprofundar um pouco com os irmãos para quem o autor estava escrevendo. O título da carta já diz Hebreus. Mas quem eram os hebreus? Quem é o público-alvo dessa mensagem? Os hebreus, para quem estava destinada essa carta, eram judeus cristãos. Eles eram nascidos judeus e que durante a sua vida eles se converteram a Cristo Jesus. Tem alguns detalhes muito importantes aqui sobre os hebreus. Primeiro, por serem judeus, é tradição, já é sabido por muito tempo que os judeus, eles, desde o seu nascimento, eles estudam profundamente a lei. O que é a lei? A lei é a palavra, é o Antigo Testamento. Tudo aquilo que veio
antes de Jesus, que é a lei, o Antigo Testamento, os judeus, eles levam aquilo muito a sério, eles meditam nessa palavra dia e noite. Então, essa é a primeira informação que a gente deve saber dos hebreus. Eles conheciam a lei, eles conheciam a palavra. Segunda informação muito importante, a carta aos hebreus, ela provavelmente foi escrita antes da destruição do segundo templo. Isso quer dizer que ela foi escrita antes do ano 70 depois de Cristo. Isso aqui também é uma informação muito importante. Quer dizer que o público-alvo dessa carta, quem estava recebendo essa carta, eles conheciam a lei, eles conheciam a palavra e eles estavam ali muito próximos de Jesus. Jesus, ele morreu no ano 33 depois de Cristo, ou seja, muitas pessoas, muitos hebreus que leram essa carta, eles eram contemporâneos de Cristo. Ou eles nasceram muito pouco tempo depois da morte de Jesus. Por que eu quis trazer isso para vocês essa noite? Sobre o público-alvo, para quem estava sendo destinada essa carta. Porque esse público, para quem o autor estava escrevendo, é um público muito parecido comigo e com você. Quem aqui, pelo menos uma vez na vida, leu 2 capítulos da Bíblia? Levanta a mão. Então, boa parte aqui da igreja também conhece a palavra. Quem aqui já ouviu falar do nome de Jesus? Levanta a mão. Jesus é um nome que a gente lê todos os dias, né? Então, assim como os hebreus, a gente sabe quem é Jesus e a gente tem um entendimento da palavra, porque a gente já leu a palavra. Mas o autor, quando ele escreveu essa carta, ele tinha uma mensagem central. Ele queria trazer uma mensagem muito importante aos hebreus. Por quê? Os hebreus, mesmo já conhecendo a palavra, mesmo já conhecendo a lei, alguns chegaram a ver Jesus, eles estavam muito inclinados a voltar para a vida que eles viviam antes de conhecer a Cristo. Por quê? Porque nessa época, ser cristão, ser um seguidor de Cristo, não era algo fácil. Ser cristão, na época que foi escrita essa carta, quer dizer que você provavelmente seria perseguido. Ser cristão nessa época não tem a liberdade que eu e você temos hoje. Na época que foi escrita essa carta, os cristãos, para adorarem ao Senhor, eles precisavam se reunir escondidos. Ser cristão era crime no Império Romano. Isso quer dizer que eles estavam tendo uma vida muito difícil por serem cristãos, e eles estavam lembrando de como era a sua vida quando eles eram judeus. Em outras palavras, eles estavam lembrando de como era a vida deles antes de conhecer a Cristo. Quando eles eram judeus não cristãos, estava tudo bem você ser judeu, você podia ir para a sinagoga, você podia orar em público, você podia dizer para todos que você era judeu, você podia festejar as festas dos judeus, então estava tudo bem. O mais importante é, o fato de você ser judeu não fazia com que você fosse morto. Agora, ser cristão era muito difícil. E quando os hebreus lembravam da sua vida antes de Cristo, eles falaram, cara, ser cristão é até legalzinho, mas é perigoso demais. Ser cristão me leva para a morte, eu posso morrer a qualquer momento, eu não tenho liberdade de culto, eu acho que eu vou voltar para a minha vida de judeu. Por que essa mensagem é muito importante para nós? Nós estamos vivendo na geração que tem mais acesso à informação de toda a história. Nós estamos vivendo na geração em que tem mais acesso aos prazeres seculares. Nós estamos vivendo numa geração que nunca foi tão fácil eu ter o que eu quero, quando eu quero e se eu quero. Mas a partir do momento que você toma o compromisso de ter uma vida com Cristo, você precisa começar a negar certas coisas. A palavra de Deus diz,
lá em Lucas 9, que se você quer seguir a Cristo, você tem que pegar a sua cruz e seguir a Ele. E a partir do momento que você toma a decisão de pegar a sua cruz e seguir a Cristo, você está anunciando para o mundo: olha, o velho homem já morreu, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Só que, vamos ser sinceros, pegar uma cruz não é nada fácil. Levar uma cruz não é nada fácil. Se não é fácil hoje em dia, que a gente tem que rejeitar as nossas vontades carnais, imagina na época desse povo, que se eles anunciassem que eram cristãos, eles eram mortos, eles eram decapitados, eles eram queimados em praça pública. E a mensagem que o autor queria trazer para eles é: olha, eu sei que não é fácil ser cristão, eu sei que às vezes dá vontade para a gente voltar para a nossa antiga vida, mas deixa eu te falar, se você voltar, você vai voltar para uma vida de escuridão, você vai voltar para uma vida em que você vai ter as liberdades, você vai ter os prazeres da carne, porém, você não vai ter a verdadeira felicidade que é Cristo Jesus. E o pior de tudo, o autor está dizendo: olha, se você voltar para a sua vida antiga, esse é um caminho que te levará à morte eterna. A gente vive numa geração que, às vezes, pregar a verdade dói e as pessoas elas têm medo de pregar a verdade. Mas o autor, a carta de Hebreus, ele foi bem direto ao ponto: olha, eu sei que ser judeu era mais fácil, mas se você voltar para essa vida, você vai estar caminhando para o inferno. E essa é a mensagem que a gente tem que pregar agora, porque a gente está vivendo os últimos dias. Olha, eu sei que ter um compromisso com a sua comunidade, se dedicar à sua comunidade, servir ao próximo, eu sei que dividir com o próximo, eu sei que negar a sua vontade, negar o seu velho homem é difícil, mas se você voltar para essa vida, você vai estar voltando para uma vida que vai te levar para a morte eterna. A mesma mensagem que foi pregada aos hebreus é a mesma mensagem que tem que ser pregada hoje em dia. Todo mundo entendeu? Eu quero que você saia daqui tendo claro no seu coração que seguir a Cristo é uma decisão. Tomar a sua cruz e seguir a Ele é uma decisão. Tomar a sua cruz e seguir a Cristo é uma decisão que você tem que tomar todos os dias. E para isso, você tem que aprender a servir ao seu próximo. Para isso, você tem que aprender que não é mais você quem vive, mas é Cristo Jesus que vive em você. Vamos voltar aqui ao texto. Eu quero, agora que a gente entendeu o que estava acontecendo e qual que é a mensagem central do texto, vamos ler o que o autor diz logo no versículo 1 do capítulo 2. Por esta razão, qual que é essa razão? Olha, se você voltar, você vai estar num caminho que vai te levar para a morte eterna. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem que a Bíblia diz que é a verdade? Quem diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida? Quem diz isso? Eu quero ouvir você falar. Jesus. O autor está dizendo assim: olha, eu sei que é difícil, eu sei que é duro, eu sei que essa vida é uma vida que faz você sacrificar, mas se você quer continuar nessa vida, é importante você se apegar à verdade, e essa verdade é Jesus. Mas, irmão Gleidson, o que significa me apegar a essa verdade? Se apegar a essa verdade é literalmente você abraçar essa verdade. É literalmente você abraçar essa verdade e você não deixar ela ir. O nosso Deus é um Deus relacional. Ele quer ter um relacionamento com você.
O nosso Deus, Ele quer te chamar de filho, e Ele quer que você chame a Ele de pai. A palavra de Deus diz, isso é o nosso próprio Deus, é o próprio Jesus dizendo, olha, todo aquele que estiver triste, que estiver doente, que estiver cansado, que estiver preocupado, vinde até mim. Junto com Jesus na cruz, foi depositado todos os nossos pecados, mas também todas as nossas preocupações. Então, quando estiver difícil, quando estiver duro de viver, quando o desejo estiver falando alto, Jesus está dizendo, olha filho, vinde até mim. E Ele nos deixa uma promessa, se você vir até mim, se você se apegar a essa verdade que é Jesus, eu vou fazer o teu fardo leve. O nosso Jesus, Ele quer levar o teu fardo. O nosso Jesus, Ele quer carregar a sua tristeza. Ele quer entrar no seu coração com a felicidade que você só encontra aos pés da cruz. E o autor aos Hebreus está dizendo, olha, quando tudo estiver difícil, quando a vontade de abandonar tudo, de deixar tudo for maior, quando você não quiser mais servir ao próximo, olha, apegue a verdade que é Jesus. E esse Jesus, Ele está todos os dias, desse jeito aqui, esperando o seu abraço. Ele está esperando você ir até Ele e abraçar Ele para Ele aliviar o teu fardo. O autor aos Hebreus continua dizendo, olha, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Na época que foi escrita a carta aos Hebreus, a maior forma de ter o comércio no mundo era através da navegação. E essa palavra, desviemos, eu já trouxe isso aqui uma vez para os irmãos, essa palavra, desviemos, é um termo náutico, que quer dizer assim, hoje em dia, no nosso vocabulário, quando a gente fala, olha, aquele ali é desviado, ou aquele ali está desviando, significa que ele saiu dos eixos, certo? Só que aqui os Hebreus, ele está trazendo uma mensagem que é para mim e para você, que a gente conhece a palavra e que a gente ainda está firme, porém a gente está com uma vontadezinha de voltar. Ele está falando, olha, se você não se apegar à verdade, que é Jesus, você vai se desviar. Essa palavra no original não quer dizer simplesmente você sair do caminho de forma instantânea e imediata. Quer dizer que quando os navegadores, eles prendiam os seus barcos no porto e eles esqueciam de amarrar, o barco ia devagarzinho, lentamente, indo embora pelo mar. Não era um processo imediato, não era algo que acontecia imediatamente, era um processo devagarzinho. E é isso que acontece com a minha e com a sua vida, quando a gente vai esquecendo de se relacionar com o nosso Deus. É isso que acontece comigo e com você, quando você deixa de ter o seu momento com Deus. É isso que acontece comigo e com você, quando você deixa de acreditar unicamente na palavra. É isso que acontece quando você deixa de ter uma vida de oração com Deus. Você vai se desviando lentamente, você vai se afastando dos caminhos do Senhor. E tem algo que explica isso. Abre para a gente, por favor, Guilherme, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5. Que diz assim, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O fato de você ir lentamente se afastando do alvo que é Cristo, quer dizer que você está perdendo o seu primeiro amor.
A palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão. Mas a palavra de Deus essa noite está dizendo, olha, se você é um desses que está se afastando lentamente, volte ao primeiro amor, porque ainda é tempo. Ele ainda está de braços abertos te esperando. O primeiro amor é tudo aquilo que você sentia quando você tinha vontade você tinha aquela sede de ler a palavra, você tinha aquela sede de dedicar o seu tempo em oração, você tinha sede de vir ao culto e cultuar, não vir ao culto e assistir. É quando você tinha vontade de vir ao culto às quartas-feiras para aprender a palavra do Senhor. É quando você tinha vontade de ligar para aquele irmão e falar, meu irmão, você está sumido, eu te amo tanto, você está precisando de alguma coisa? Tem algo que eu possa te ajudar? Fala comigo. O primeiro amor é o fogo que arde em nossos corações e faz a gente fazer tudo aquilo que o nosso Mestre Jesus nos ordenou, que é amar primeiro a Deus acima de todas as coisas. Como que você fala que você ama a Deus se você não se relaciona com Ele? Irmã Aline, você ama o Felipe? Você fala com ele todos os dias? Você compartilha com ele os seus problemas? Você pede para ele conselho? Porque você ama ele, né? Como que a gente fala que a gente ama a Deus se a gente não se relaciona com ele? A palavra de Deus está dizendo, olha, volte ao primeiro amor, porque senão você vai perder o seu lugar no candeeiro. Está chegando os dias que o Espírito Santo, não está chegando, já chegou. O Espírito Santo, ele procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. E para que isso aconteça, você precisa voltar ao primeiro amor. Igreja, vamos acordar. Igreja, não é hora mais de brincar. Jesus está voltando. E se você não acender esse fogo, Deus está dizendo, olha, se você não acender esse fogo, não é eu que estou dizendo, você vai ficar. Versículo 3 do capítulo 2 de Hebreus. Para você ver que não é eu que estou dizendo, é a palavra. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A salvação está aí. O sacrifício já foi feito. E Ele está te chamando. Se você negligenciar, você vai perder essa salvação. O Deus Todo-Poderoso, que era puro, sem mancha, sem pecado, Criador de todas as coisas, Ele se fez pecado por mim e por você, Ele se fez maldição por mim e por você. O sacrifício já foi feito. É só você aceitar esse sacrifício. É só você dizer, olha, Pai, eu aceito o seu sacrifício. É só isso que você precisa fazer, para que Ele entre no seu coração, acenda essa chama, transforme a sua vida e o mais importante, você tenha lugar à mesa do Rei, você tenha vida eterna. O autor aos Hebreus está dizendo, olha, não se afaste, não se desvie, não negligencie a verdade que está escrita aqui. E essa noite, para não ficar só na palavra do autor, irmão Gleidson, olha, isso tudo que você me falou começou a fazer sentido. Eu quero ler em Lucas 14, coloca na NVI, por favor. Lucas 14, versículo 15, o que o próprio mestre diz, o que o próprio Jesus, agora não é o autor, a carta aos Hebreus, não é o irmão Gleidson falando, agora é o próprio Jesus dizendo, vou ler com os irmãos aqui no telão, na versão NVI. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse, bem-aventurado aquele, versículo
É isso mesmo. Bem-aventurado aquele que comer no banquete do reino de Deus. Versículo 16. Agora é Jesus dizendo, olha. Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que tinham sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Eles, porém, começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao Senhor. Então o dono da casa ficou irado e ordenou ao seu servo, vá rapidamente pelas praças e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Para aí. Você entendeu a mensagem? Você entendeu o que Jesus está dizendo aqui? O homem, o mestre da casa, que preparou o banquete, que preparou uma grande festa, que preparou um grande jantar, se chama Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele veio na terra. Ele foi tentado como ninguém nunca foi. Você nunca ficou de cara a cara com o diabo e o diabo te oferecendo tudo o que você quisesse. Ele foi tentado como ninguém nunca foi, e ele foi morto por mim e por você, e agora ele foi, e o banquete está pronto, esperando por mim e por você. Então o mestre da casa que preparou a festa se chama Cristo Jesus. Os convidados somos eu e você. O mensageiro são os profetas. Os mensageiros vieram e eles estão nos chamando para irmos ter o banquete com Deus. Mas como Jesus disse aqui, muitos deram desculpa. Sabe o que é desculpa? Desculpa é tudo aquilo que rouba o teu tempo com Deus. O que tem roubado o seu tempo com Deus? A palavra de Deus diz que o primeiro convidado falou, olha, eu acabei de comprar uma terra e eu vou lá ver essa terra, por isso que eu não vou poder ir na festa. O coração do primeiro convidado estava nas suas propriedades, nos seus bens. Será que é os seus bens que estão impedindo você de ter um relacionamento com Deus? O segundo disse, olha, eu tenho que experimentar uns bois. Será que é o seu dinheiro? Será que são seus investimentos que estão te impedindo de ter um relacionamento com Deus? O que tem roubado o seu tempo com Deus? O que tem impedido você de ter acesso ao banquete? A palavra de Deus diz que é tudo desculpa. Deixa eu te dizer uma coisa, tudo que você tem foi Deus que te deu. E tudo que Deus te deu é para a glória dele. Se ele te deu um carro, é para a glória dele. É para você usar o seu carro como canal de bênção na vida dos outros. Se ele te deu uma empresa, é para a glória dele, é para você usar a sua empresa como canal de bênção na vida dos outros. É tudo para a glória dele. Foi ele que te deu, é para a glória dele. Só que você está usando o que ele te deu como desculpa para ter um relacionamento com ele? Faz sentido? Guilherme, coloca a imagem a primeira imagem, por favor. Às vezes é difícil a gente imaginar o que é eternidade. O que é eterno. É difícil para mim e para você? A primeira. É difícil para mim e para você porque nós somos homens que têm começo e que têm fim. Nós somos uma geração que a gente sabe quando começa e quando acaba. O que é essa imagem que eu coloquei aqui no telão? Fala para mim. Fala mais alto. Planeta Terra, certo? Dentro desse planeta Terra,
Dentro dessa bola azul, tem tudo que você conhece. Todos os países, todos os carros, todos os presidentes, todos os animais, tudo que você vê ao redor, tudo aqui no planeta Terra. Fato é que você, perto do planeta Terra, você não passa de um grão de areia, você concorda comigo? Porque o planeta Terra é gigante. Aqui no planeta Terra, que é essa imagem aqui que você está vendo, não tem apenas tudo que existe, mas aqui no planeta Terra contém tudo que já existiu. Então não é só o que você está vendo agora, é tudo que já passou, está no planeta Terra. Dinossauro, seu bisavô, seu tataravô, os apóstolos, tudo que já existiu, algum dia está aqui, no planeta Terra. E a gente concorda que o planeta Terra é algo grande, certo? Se eu pegar você, só você, e comparar com... Se eu pegar uma foto sua e colocar aqui do lado do planeta Terra, você não passa de um grão de areia. Você não passa de um grão de areia. Agora passa na próxima imagem. Então, agora ali está bem pequenininho, e esse era o intuito mesmo. Sabe esse você está aqui? Sabe o que é esse você ali? É o planeta Terra. Esse planeta Terra agora, eu estou comparando ele com o tamanho da nossa galáxia. A nossa galáxia, que é a Via Láctea, é infinitamente maior do que o planeta Terra. O planeta Terra, dentro da Via Láctea, também não passa de um grão de areia. Mas ainda o negócio fica pior. Sabe quantas dessas aí tem no universo? Bilhões. Então, o planeta Terra, comparado com o tamanho... Você, vamos do início. Você, comparado com o planeta Terra, você não passa de um grão de areia. O planeta Terra, comparado com a nossa galáxia, não passa de um grão de areia. E a nossa galáxia, comparada com o universo, não passa de um grão de areia. E sabe o que Deus tem para mim e para você? Deus tem uma vida eterna. Sabe o que significa? A sua vida. Você vai viver, vamos ser sinceros, vamos supor que você vive muito, no máximo até os 100 anos. Se você viver muito, até os 100 anos, a sua vida não passa de um grão de areia perto da eternidade que Deus tem reservado para mim e para você. Eu acho que você não entendeu essa palavra. O que Deus tem reservado para mim e para você, você não consegue nem imaginar. Sabe por que você não consegue imaginar? Porque você não tem capacidade para imaginar. O meu cérebro, o seu cérebro, a sua cabeça, a sua mente não consegue imaginar o tamanho da eternidade, que é o que Deus tem reservado para mim e para você. Mas sabe o que a gente faz? A gente não entende isso. Porque todos os dias nós trocamos grãos de areia por Jesus. Todos os dias você prefere as coisas deste mundo, que são pequenos grãos de areia, comparado com o que Jesus tem para você. Comparado com o que Jesus tem para mim e para você. O banquete que Deus tem preparado para mim e para você é muito maior do que você pode imaginar. Você não consegue nem imaginar o tamanho. Mas todos os dias a gente prefere os grãos de areia, sendo que Deus está oferecendo para mim e para você toda a praia para a gente viver com Ele por toda a eternidade. Comece a imaginar, o que você tem trocado por Jesus? É o prazer sexual? É a busca pelo dinheiro? É a preguiça? Porque tem vezes que é só preguiça mesmo. O que você tem trocado pela eternidade? Será que vale a pena você trocar isso pelo que Deus tem para mim e para você? Mas tem uma mensagem ainda que o mestre da casa deixou para a gente. Uma notícia, pode subir.
por favor. Volta lá para a gente, por favor, Guilherme, em Lucas 14. Jesus continua dizendo a parábola no 22. Jesus continua dizendo a parábola e quando o mensageiro chegou e falou: mestre, ninguém aceitou o convite para vir para a sua festa. O mestre falou: olha, então vá para a terra, vá buscar, vá pregar, vá trazer os mancos. E quando o servo voltou com a casa cheia, o servo ainda virou para o mestre e disse: o que o Senhor ordenou foi feito, mas ainda tem lugar. Sabe o que essa mensagem está dizendo? Ainda tem lugar na mesa do rei. Ainda tem um lugar para mim e para você no banquete. Ainda tem uma cadeira com o seu nome. Ainda tem uma cadeira com o nome do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu filho. Ainda não acabou. A mensagem de Jesus ainda é viva e ela tem eficácia no meu coração e no seu coração. O mestre está te chamando. Ainda tem lugar à mesa. Fique de pé. O mestre está te chamando. Ainda tem lugar à mesa. Ainda tem um lugar na mesa. Ainda tem um lugar no banquete escrito o seu nome. Mas você precisa aceitar esse convite. Olha para trás, olha a quantidade de cadeiras vagas. É assim que está acontecendo agora. Cada cadeira aqui, poderia alguém estar sentado. Você concorda comigo? A mesa do Senhor está desse jeito agora. Tem muitos lugares abertos. Tem muitos lugares que pode ter o nome daquela pessoa que você ama. Mas essa pessoa precisa aceitar esse chamado. E essa missão de levar esse convite, a missão de levar esse convite é sua. Eu quero terminar com o último versículo, em Apocalipse 19, versículo 9, bem no finzinho da Bíblia. Quando Deus está fazendo as últimas revelações para mim e para você, Ele deixou um convite para mim e para você, que diz assim: o anjo me disse, escreva, bem-aventurados que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. Ele acrescentou: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Não sou eu quem estou dizendo, é Deus que está te convidando. Ele está te convidando porque Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer transformar a sua vida, mas Ele não quer transformar a sua vida só aqui na terra. O que Ele tem para você é muito maior do que você imagina. É muito maior do que você já imaginou. É muito maior do que você pode imaginar um dia. E toda vez que você olhar para a cruz de Cristo, eu quero que você imagine Jesus Cristo. E Ele dizendo: olha, ainda tem vaga. Ainda tem vaga no meu reino. Ainda tem vaga no meu reino. Pastor Sebastião, eu quero que o senhor faça uma oração aqui nessa noite. Você que sabe que tem um lugar na mesa do Senhor. Você que sabe que tem um lugar que está escrito o seu nome. Mas você tem se desviado lentamente do Senhor. Eu quero te falar, olha, é a hora de voltar ao primeiro amor. Ele está te chamando de volta ao primeiro amor. Você que sente que o seu amor está frio. Você que sente que a chama, aquela chama, aquele fogo que queimava no seu coração, está saindo. Eu quero dizer, olha, ainda tem vaga. E eu quero te fazer um convite. Se você é uma dessas pessoas, vem aqui na frente. O pastor Sebastião vai orar com você. Nós vamos orar juntos. Porque o Senhor está te chamando de volta ao primeiro amor. Você que está dizendo, olha, irmão Gleidson, quem eu queria que ouvisse essa mensagem não está aqui nessa noite. Eu quero ter autoridade para chegar e pregar essa palavra. Vem aqui na frente também.
Essa noite você vai sair daqui transformado e Deus vai te dar autoridade para você ser o mensageiro que vai levar essa mensagem. Ainda há vaga no reino dos céus. E você vai sair daqui com autoridade para pregar para onde quer que você for. Vem aqui na frente. Eu quero orar com você. O pastor Sebastião vai orar com você.